Estamos ao vivo, que delícia! Tava aqui esperando ansiosamente. O pessoal acha que a gente não fica nervosa, né? Que já fez um monte de live e tudo mais, mas a gente fica, viu? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Nossa, olha, peraí. Não coloquei o fone. Olá. Deixa eu olhar aqui a luz. Qual é a melhor? Ei, Ju! Voltamos para a nossa conversa terapêutica. Tem um tempão que eu não faço. Deixa eu ver qual que fica menos pálida. Primeira a chegar. Mas você acredita que eu não olho a quantidade, gente? Eu fico tão focado. Meu primo toda vez pergunta, quantos que foram? Eu nem sei, minha filha. Aqui, ó, o Matheus chegou. Deixa eu chamar o Matheus. Prazer. Muito bacana. Nós vamos falar sobre autoconhecimento em várias áreas. E hoje é exatamente sobre preconceito, né? As coisas que eu fiz pergunta lá. Vamos ver o Matheus entrando aí. Ô, gente, hoje pode ser que trave um pouco, porque eu descobri que a internet aqui... Ai, delícia. Ei, meu bem. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Eu descobri essa música com o Matheus. Rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Ei, lindeza. Claro, sou bem errado pra Ei, amor. Oi, amor! Tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul. Me aceita como eu sou. Ei, lindeza. Matheus. Vamos lá no nosso bate-papo. Eu tô falando com o pessoal que se falhar um pouquinho é porque eu descobri que a internet aqui de casa é 5 mega, gente. Você acredita? Aqui da casa da minha mãe. Então tava travando tudo e aí amanhã vai passar para 120, se eu não me engano. Então, assim, tenham paciência, né? Se falhar um pouquinho. Às vezes a voz demora e tal, mas nós vamos seguir aí, né? Com a nossa live bonitinha. Ei, Lu! Nossa, Luana, Jesus, 700 anos que eu não vejo a Luana. Minha Nossa Senhora. Oi, Lu! Oi, quem tá aqui? Deixa eu ver. A Ju, a Lu. Oi, Bi Cordeiro, Ju. Você. Eu quero apresentar novamente a nossa conversa terapêutica, porque eu fiquei umas 2 semanas sem fazer, porque meu celular deu problema. Eu até postei agora que eu tô com o celular novo, então ele tá amarrado aqui com gominha. Então nós estamos voltando hoje, né, com o Matheus. Delícia, obrigada, meu bem, por você ter aceitado novamente o convite. Eu que agradeço o convite, é um privilégio. Essa semana nós vamos focar muito em autoconhecimento, né? Todas as áreas. Então eu vou falar com o Matheus sobre preconceito. Amanhã, né, é aromaterapia, algumas fórmulas que a gente vai fazer. Não, semana que vem que é aromaterapia. São várias, né, gente? Eu fico meio perdida. Amanhã é sexologia. Amanhã é sexologia com a Renata. Nós vamos falar sobre por que a gente perde amanhã libido. O papo tá quente, hein? O papo tá quente. Aí tem quarta, tem quinta, então fiquem atentos que eu vou lançar para vocês aí todas as nossas lives que serão com foco no autoconhecimento, tá? Eu vou fazer um post daqui a pouco sobre culpa, que as pessoas falaram muito, né, de algumas coisas que impedem. Eu acho que isso tudo tem a ver, né, Matheus, com a nossa conversa de hoje. Então, assim, ó, eu sou psicóloga, coach, criei essa conversa terapêutica porque eu tenho feito algumas lives com pessoas que eu admiro muito e tem sido muito bom para mim, e eu foquei também para as pessoas, né, para ser uma questão terapêutica e gostosa para muita gente. Então ela fica gravada, vai ficar gravada hoje no meu Instagram, vai ficar gravado no YouTube e no Spotify.
E eu quero que vocês participem, que façam perguntas, né? E eu gostaria que você, Matheus, se apresentasse aí pra gente. A gente se conheceu eu sendo professora dele. Fiquei muito admirada com a pessoa. Então eu quero que você se apresente um pouco para as pessoas te conhecerem mais. A Lília Mara, psicóloga, ela é uma power girl. Ela é uma garota demais. Ela é professora, coach, psicóloga, amiga, Mãe. companheira, mãe. Acho que tia também. Tia também, apaixonada. Não, é uma loucura e assim, e ela dá atenção para todo mundo, gente. Ela Tento, né? Eu ela tem tento. paciente nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, Tem. todo, nos 4 cantos. Amém. E ainda dá atenção para mim de madrugada, 4 horas. Ela é minha preferida, porque ela me atende de madrugada, gente. Namastê por isso. É porque eu tô A gente tá aqui amamentando. pra falar, né? Não, até amamentando você já me atendeu. Eu faço o que eu posso, né, gente? Eu amo muito. E realmente a gente está aqui hoje para falar de um assunto sério, importante. É um assunto que requer muito cuidado para falar dele, né? Sim. Principalmente nos dias atuais. O que me assusta muito, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Matheus Silvestre. Eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda e sou presidente de uma ONG, a ONG Juventude de Santa Luzia, aqui em Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, pertinho do centro, pertinho da Lília. Uhum. E uma coisa que me assustou e que me indignou muito foi saber que uma pessoa foi morta por ela ser negra no meio de uma pandemia muito séria. Exatamente. Está matando milhares de pessoas. E que o engraçado dessa pandemia é que ela não escolhe cor, credo, raça, etnia, classe social. Exatamente. A Covid-19 é uma doença séria, tem matado muitas pessoas. Muitas pessoas têm negligenciado ela, inclusive aqui no Brasil, algumas autoridades têm negligenciado a Covid-19, autoridades políticas que deveriam estar dando exemplo e não estão. Mas nós, no coletivo, como sociedade, como ser humanos, temos que ter empatia pelo outro. Uhum. Isso me assustou muito quando eu vi com meus próprios olhos, o mundo todo viu, que uma pessoa foi morta pela cor dela, por ela ser negra. Isso acontece. Isso acontece o tempo inteiro, o tempo todo, né? Só que esse foi gravado, né? Esse foi gravado, né? Uhum. Eu achei interessante. Aconteceu hoje de novo, apareceu na televisão. Aconteceu hoje de novo. Acontece todo dia, todas as horas, em todo local, em todo mundo. É um preconceito velado, que está escondido, que foi abafado, que é quando eu digo que é água misturada com óleo. Né? O óleo se desfaz ali, não junta com a água. Uhum. Então, ela tá ali, mas tá ali, entendeu? Ela tá ali. A gente diz que não tá, mas ela tá presente. Uhum. De algum modo, de algum sentido. Então, eu fiquei muito comovido com uma frase da filha do nosso saudoso que morreu. Ainda mais pelo jeito que foi, né? Brutal. Uhum. Que ela falou que o meu pai vai mudar a história do mundo todo. Exatamente. E eu acho que isso é verdade. Eu acho que essa pandemia, nós fizemos a primeira live falando sobre saúde mental, para as pessoas, né, ficarem bem nessa pandemia, para elas ocuparem a mente, fazer um curso à distância, online, gratuito, se juntar mais, né, a quem pode no isolamento. Trabalhar a empatia, né, o autoconhecimento.
trabalhar a empatia, o autoconhecimento, se conhecer. É super necessário se conhecer. Eu tenho aprendido a me conhecer com a Lília, que é a minha psicóloga. E se conhecer é fundamental, gente, porque se você se conhece, você dá os seus limites. Então você permite o que você aceita ou não na sua vida. E eu vou só voltar no que você falou, do seu susto da pandemia, ter acontecido essa tragédia, né? O que acontece é o seguinte: na pandemia, e com esse acontecimento, nós fomos obrigados a ver que não tem como separar classe, raça, nada que a gente trabalhe, né? O preconceito, as pessoas responderam ali nos meus stories, né? Algumas formas de preconceito que aconteceram com ela. Então, se a pandemia te obrigou a ficar dentro de casa e ficar com você, né? A lidar com as pessoas da sua casa, e aconteceram alguns conflitos, e essa tragédia que aconteceu, que mudou, né, o país, a visão sobre a violência contra raças, também fez com que as pessoas tomassem consciência de se colocar no lugar dele, porque é uma coisa que acontece diariamente, né, Matheus? Então eu até te fiz essa pergunta, eu falei, olha, eu queria falar sobre preconceito, sobre essa questão sem criar polêmica, porque tudo é motivo, às vezes, das pessoas criticarem. Só que quando acontece uma situação dessa, não tem como negligenciar. Então, coisas que acontecem há muitos anos, né, há anos luz que isso acontece, e hoje precisou, né, de uma morte trágica dessa forma, para que as pessoas voltassem os olhos para a raça, né? Aí tem aí a pandemia que volta os olhos para a classe social, né? As crianças que não estão conseguindo estudar e tudo mais. E o foco, né, dessa live, que seria o preconceito, este momento é crucial para falar sobre isso, pelas consequências que causam na vida da gente. Quando a gente fica ali isolado, né, dentro de casa, a gente está lidando só com as nossas questões, com as nossas convivências ali, e principalmente com tudo que a gente viveu na vida. Então eu pego a pandemia com a classe social, né, a morte, fugiu o nome dele, gente, o nome dele está falando 24 horas, eu não estou lembrando, mas vai aparecer. Falando sobre a raça, e aí eu até falei com o Matheus, Matheus, eu gostaria que você falasse algumas formas que você viveu o preconceito, tanto agressivo quanto o preconceito velado, né, que é aquele preconceito assim, só do olhar, e como que isso pode transformar ou para melhor ou para pior a vida da gente, né? Então, assim, o momento atual é um momento excelente para a gente falar exatamente disso. Não é só a classe social, não é só o racismo, mas também apareceu nos stories também o corpo, cabelo, deficiência. Então, várias coisas que a gente vive de preconceito nesse momento está muito mais forte, né? No momento atual está muito mais forte. E aí tem aquela pessoa que grita para todos os ventos, eu não gosto de fulano porque ele é assim assado, ele é pobre, ele é negro, ele é gay, etc. E tem aquele preconceitozinho que é suave, né? Que é aquele olhar, aquela risadinha discreta, né? Então eu queria que você falasse quais essas formas de preconceito você já viu. Desculpa, gente. Na vida, né, o que você já viveu e o que você já presenciou, né? Então essa dor que você viveu aí na pandemia e junto com essa morte também, né, violenta, como que isso bate em você e como que isso bate aí na sociedade e no autoconhecimento também, né? O que isso fez para que você fosse a pessoa que você é hoje, as pessoas que você convive também, né? Todas que viveram preconceito, como que elas conseguiram lidar tanto bem quanto mal, né, em relação a isso. Lília, só para completar, o nome é George Floyd. Nossa senhora, eu tô aqui o tempo inteiro. Pois repercutiu de uma maneira muito dolorosa, principalmente em nós que somos negros, mas, por outro lado, a gente já tinha conversado mais cedo. Eu disse a você que ia ser uma live especial, porque aqui em casa meus pais ensinaram eu e meus irmãos a nos amarem, a gostarem de nós mesmos do jeito que nós somos.
com o nosso nariz, com nossos olhos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele. Então, assim, a gente nunca teve nenhum problema. Isso eu falo com verdade, assim. Eu sou privilegiado, até eu poder dizer. Excelente. E eu nunca tive nenhum problema. E se eu tive, eu não percebi. Eu não trouxe para mim, para minha realidade. Não me afetou, não me traumatizou. E aí Mas eu falo, você né, vê dentro de casa, eu tenho pacientes, por exemplo, que às vezes têm filho, né, que vem especiais ou com autismo, e aí eu falo, às vezes a pessoa fica com medo, né, fala, nossa, ele vai viver preconceito, e aí o que eu faço? A pessoa já tá chorando, né, eu falei, olha, primeiro você tem que aceitar o seu filho, porque você aceitando, você amando e assim, admirando essa criança, ela vai enfrentar o mundo com mais tranquilidade. Agora, se dentro de casa mesmo ela já sofre esse preconceito por ser diferente, né? Seja em alguma deficiência, seja alguma limitação, dinheiro, cor, qualquer coisa, se dentro de casa você já tem aquele peso ali, aí lá fora vai ser pior. Na sua experiência de vida, foi tudo leve, foi tudo tranquilo, né? Você não viveu nada disso, isso para você passava batido. Né? Então eu achei maravilhoso. Falei, então fala exatamente isso, porque as pessoas precisam entender que não é toda pessoa de cor, né? Porque aí cada um vai falar de uma forma, né? Não é toda pessoa que vive esse sofrimento, né? Em relação à pele. Eu realmente considero todas as pessoas iguais, porque nós somos iguais. Né? Nós somos feitos de sangue, carne e osso, né? E tem uma frase do Cazuza que eu gosto muito, que ele diz que meu sangue é amarelo, o meu sangue é verde, amarelo, vermelho e negro. Então, ele é sensacional, né? Não importa se você é branco ou preto, né? Não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é homossexual ou heterossexual, não importa se você é pobre ou rico, não importa. A vida é feita de ciclos. Nós nascemos, vamos crescer e vamos morrer. E vamos para o mesmo lugar. E nesse percurso é que a gente tem que aproveitar. E aproveitar de uma maneira consciente. E aí que nós entramos no autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é importante, você pode falar isso com mais propriedade do que eu, porque eu, na ONG, já vivenciei casos de perto. A gente teve que assistir, né, em todas as redes sociais do George Floyd, mas eu já presenciei pessoas que sofreram discriminação por serem pretas, que foram abordadas na rua desnecessariamente, com um grupo de outros jovens, com o mesmo estilo de roupa, com o mesmo, sabe, com tudo igual, mas só porque era uma cor diferente, a pessoa tinha que apresentar o documento dela. E isso é coisa que acontece todo dia no cotidiano. Tudo, só não é filmado. Uma coisa que só não é filmado. Uma coisa que eu sempre reparo, mas que eu não me incomodo também, é que eu sempre vou numa loja de conveniência, e aí tem duas pessoas na loja. O segurança sempre olha pra mim, e se tiver um branco, não olha pro branco. Mas aí a gente esquece que aí tem muito bandido, né? Bandido, porque eu não acredito em bandidos, eu acredito que as pessoas estão perdidas. Elas podem ser mudadas, elas podem ser curadas, elas podem ser saradas, transformadas. Então, tem muito bandido que é engravatado, que tem os olhos verdes, que é branco, bonito, que é sedutor, né? Então, a gente não pode generalizar uma coisa, a criminalidade. Vamos jogar a culpa da criminalidade no negro. Porque ele já tem, é mais fácil para ele levar essa culpa, porque ele já carrega outras. Então, a gente sabe qual é a divisão social do negro. A gente sabe que é mais difícil o negro entrar na faculdade. A gente sabe que é mais difícil o negro entrar no mercado de trabalho.
Já começa lá embaixo, na base, né? Na educação. É difícil ter uma educação, é difícil ter trabalho. Você está me falando você me falou essa questão de você entrar no lugar e as pessoas olharem. Eu, na época que eu dava aula lá para vocês, eu sempre andava com a mochila, né? Tinha computador, tinha livro, tinha prova, tinha um monte de coisa. E aí eu entrei na loja americana, lá do centro, com mochila e tal. E aí tinha um monte de gente entrando comigo. Mas aí eu escutei o segurança falando assim, moreninha de mochila, fica atento. Entendeu? Eu olhei e falei, gente, é comigo. Então, assim, eu não sei o que as pessoas já viveram de preconceito, mas existem coisas que são muito gritantes, né, da diferença. Então, e isso me deixou triste, sabe? Eu entrei e falei, poxa, eu vim aqui, na hora eu ia cortar a caminha e ver se tinha um chocolate lá perdido. E aí eu desisti de comer esse chocolate. Né? Então, assim, o que causa nas pessoas que não estão fazendo nada de errado ali um preconceito? Isso faz com que ela tenha mais força. Nesse dia eu fiquei triste, né? Mas tem dia que eu nem ligo. Mas nesse dia, especificamente, que tinha muita gente entrando comigo, eu fiquei chateada. Então, assim, como que as pessoas enfrentam, né, o preconceito? Isso faz com que elas se mobilizem e lutem para que as pessoas reconheçam, valorizem, respeitem, ou se elas regridem, né? Então, assim, fica deprimida, né? Acredita que não vai dar certo nada na vida. Então, tem o preconceito, ele causa uma formação, né, da personalidade que pode atrapalhar ou pode dar mais força ainda para a pessoa ir para frente, né? Exatamente. No seu caso, você se sentiu, né, frustrada, triste naquele momento. No meu foi diferente, foi ao contrário. Eu resisti e fui às minhas compras e fui até o caixa e paguei dignamente, como qualquer ser humano deveria fazer. Tanto se fosse branco como se fosse preto. Uhum. Porque realmente essa questão nunca me afetou mesmo. Uhum. Eu me acho bonito, eu acho minha cor bonita, eu acho pessoas, homens e mulheres brancos, bonitos também, negros também. Então, assim, não é isso que vai definir. O que vai definir é a energia, a positividade, a afinidade. É o que eu tenho para te somar, o que você tem para me agregar. Uhum. Nós estamos vivendo num coletivo, numa sociedade. A gente tem que um se doar para o outro, fazer uma troca. E que essa troca seja recíproca e benéfica para os dois lados. Eu acho que é isso que a pandemia e a morte dele estão trazendo para as pessoas, né? Mais consciência nesse sentido aí, ó, da coletividade. Exatamente, exatamente. Eu disse na primeira live com você que eu acreditava muito que essa pandemia iria nos mudar para melhores. Uhum. E aí eu choco com uma notícia dessa. Que o George Floyd foi morto porque ele era negro, asfixiado. Uhum. Asfixiado. Trava a língua. Vamos fazer exercício de teatro. E aí, no meio de uma pandemia, onde que tá matando milhões de pessoas, né? Morreram portugueses, morreram franceses, morreram espanhóis, morreram italianos, morreram chineses, morreram americanos, morreram brasileiros, morreram pessoas do mundo todo, de todas as classes sociais, de todo gênero, tipo, cor, dependente do que tem na conta bancária. É uma doença que não escolhe, que não escolheu, e que a gente vê essas coisas tristes e que nos chateia. E aí isso me incomoda. Sim. Aí eu sinto as dores pelos outros. Eu fiquei super triste com isso. E realmente eu quero parabenizar todas as pessoas que tiveram a coragem de, em meio a uma pandemia, ir para as ruas, no mundo todo, fazer uns protestos para garantir igualdade racial, social, de todo o gênero. Não importa. Nós somos, igual eu falei, nós somos iguais, nós somos seres humanos, nós precisamos
um do outro. Você disse na primeira live, né, que nós precisávamos um dos outros, ainda mais nessa pandemia. E nós temos que manter esse foco de união. E a gente tem que mudar, a gente tem que virar essa chave. A gente está no século XXI, em 2020, num mundo globalizado, tecnológico, que não nos permite viver presos dentro de uma caixinha. A gente tem que abrir a cabeça, tem que abrir a visão. E a visão é, nós somos todos iguais. Não importa a sua cor, não importa a sua classe social, não importa se você gosta de homem, se você gosta de mulher, se você fala fino, se você anda rebolando. Você falou esse negócio de falar fino, eu quero que você conte a sua experiência aí de falar fino. Se você dança, se você canta, se você faz teatro, se você é espontâneo, né? Porque a vida inteira, eu muito cedo, falando de preconceito, de autoconhecimento e tudo, a vida inteira, muito cedo, eu nem sabia o que era ser gay. Eu nem sabia o que era ser um gay, o que um gay fazia ou deixava de fazer, o que um homossexual fazia. E as pessoas já me chamavam daquilo e aquilo me incomodava. Nunca me incomodou o preconceito racial, igual eu te falei. Se aconteceu, eu nunca percebi. E se eu percebi, eu nunca liguei. Porque eu me amo do jeito que eu sou. Agora, esse problema da minha autenticidade, de ser quem eu sou, da gente ser quem a gente é, que isso, né, Lília, você vai saber que você é psicóloga. Muitas pessoas estão no casulo hoje porque elas querem viver de aparência para os outros. Exato, não sabe o quanto elas são maravilhosas, se elas pararem de esperar o elogio do outro, né? Aí elas se fecham. Quanto elas se fecham. Mas é exatamente isso, assim, por conta desse preconceito, algumas pessoas não têm mais coragem de se expor, né? E algumas pessoas, elas se fortalecem. Então, assim, no seu caso, essa questão da voz não te tirou a motivação de fazer teatro, de se expor. Eu lembro que na aula eu perguntei quem queria se apresentar. Você foi o primeiro a levantar a mão e você foi lá e falou. E assim, eu vi a sua alegria e eu via alguns alunos assim, rindo feliz e rindo debochando, porque isso é muito extravagante, né? Então, assim, com certeza tem essas críticas e tem a admiração. Agora, se você pega a crítica e abraça, e aí você se fecha, você não consegue colocar para fora todo o seu potencial, né? Eu falo isso, assim, porque eu tenho muitos pacientes que são pessoas, assim, incríveis, mas elas têm tanto medo de crítica, né? Já sofreram tanto na vida por várias críticas. Então, por exemplo, você tinha a voz fina e a pessoa... Aí eu perguntava quem queria se apresentar lá na frente, você seria o último a querer apresentar. No seu caso, você foi o primeiro. Então, tem gente, por exemplo, que está acima do peso e fala super bem, é muito inteligente, mas já teve experiência de ir na frente e se expor e ter tanta risada, e a pessoa ver a risada de deboche ao invés do sorriso de alegria do que ela estava falando, né? E aí ela para de se expor, né? Então, assim, eu comentei essa semana sobre o autoconhecimento superficial. Então, a pessoa, ela sabe que ela é competente, ela sabe que ela é inteligente, ela sabe que ela pode ali, mas aí esse tanto de preconceito faz com que ela se reprima, faz com que ela guarde tudo isso que ela tem numa caixinha. Você falou de abrir a mente, né? Numa caixinha e não cresce, não evolui, exatamente por tanto preconceito, por tantas críticas, por tantas coisas que ela viveu. O autoconhecimento dela fica superficial, porque se ela se soltasse, né, dessas amarras do preconceito ali, ela ia ver a pessoa incrível que ela é, não só aquilo que ela acha que é ruim, que é feio, que é fora do padrão, né? Aí ela largaria essa parte aí que as pessoas criticam e colocaria para fora só o que ela tem de bom, né? Que é a sua experiência, assim, né? Que eu acho maravilhosa, né? Então, o único preconceito que você viveu, que às vezes te incomodava, era esse? O meu padrinho entrou na live. Olha que lindo! Um abraço. Denilson Martins, meu padrinho, meu futuro prefeito.
bem-vindo, Um Denilson. beijo pra minha mãe, tia Lúcia, que me criou. A Valéria também. Nos criou. Oi, Valéria, querida, beijo. Te adoro, tia Val. Olha, a tia Lúcia, minha mãe, que é pedagoga, você sabe, você é minha psicóloga, me acompanha. Ei, Valéria. Ela nos criou pra gente se amar do jeito que a gente é. Então a gente ama o nosso nariz, a gente ama a cor dos nossos olhos pretos, a gente ama a nossa cor, a gente ama o nosso cabelo duro. Nessa quarentena eu até deixei crescer, tá aqui crescendo. Vai fazer trancinha Então depois? a gente ama isso. Então isso nunca foi um incômodo. Então assim, eu nunca deixei que isso fosse um obstáculo. O preconceito racial, Você teve estrutural que está na... Você teve algum preconceito que você achou que te limitou em algum momento da vida? Vou te responder, mas só completando. A gente tem que Eu me amo. realmente... Que lindo. A gente tem que realmente saber o que nós somos na sociedade. Nós somos indivíduos iguais, de direitos e deveres iguais. Então, a nossa cor não importa. Não importa mesmo. De verdade, gente, eu tô falando aí pra vocês. Se vocês têm um pouquinho aí dentro do coração de vocês, quem tá assistindo ou vai assistir a live, a cor de vocês. Ai, eu já escutei muito, viu, Lília? Meu filho vai casar com loira, porque meu neto tem que ser branco. Mas quem disse que vai lá que o genes muda e sai moreno? Aqui em casa era diferente, a gente tinha certeza que seriam todos eles moreninhos. O Cristian falava, nossa, vai nascer com essa cor linda sua. Nasceu tudo branquinho. Eu acho lindo. O meu padrinho é exemplo. A minha querida Valentina, filha do meu padrinho, meu padrinho é negro, como eu, como nós. E ele é casado com uma branca loura. E aí a Valentina veio branca do cabelo moreninho. Misturou então, assim, mesmo. Ela veio linda, misturou, uma princesa. E nós somos seres que estamos aqui na Terra para aprender, para evoluir. Exato. As pessoas acham que estão prontas. As pessoas acham que estão prontas, nós não estamos prontos. Então nós temos que reconhecer sim. Então olhe-se no espelho e reveja, faça uma autoavaliação. Será que eu realmente não discrimino um colega meu por ele ser preto? Ou por ele ser branco? Sim. Oi, Michel. Você falou uma Será coisa... que eu discrimino um colega meu por ele falar fino? Por ele andar estranho? Por ele fazer teatro? Por ele dançar, cantar? Por ele ser extrovertido? Porque eu sou assim, eu sou pessoa autêntica. Eu sou ligada no 220. Eu nem durmo. Quando eu durmo pouco e já sacio. Porque eu sempre tô ali querendo ligadão, produzir alguma coisa. Ligadão, sempre querendo produzir alguma coisa produtiva. E às vezes eu nem tô pensando em mim. Você sabe disso melhor do que eu. Às vezes eu tô pensando no outro. Na maioria das vezes, né? Eu tenho que puxar a orelha dele, porque... Você puxa a minha orelha, porque eu penso demais nos no outros. outro, Aqui no meu outro celular, eu tenho 3 celulares. É empresária essa pessoa. Não, é o empreendedor social, comunicador social. Um celular eu uso para publicidade, um eu uso para pessoal, o outro eu uso para ONG. Porque eu vi a necessidade que eu tinha de trabalhar especificamente. A Valéria também sabe que eu sou elétrica. E eu vi a necessidade de trabalhar especificamente para a juventude. Hoje saiu um dado, Lília, não sei se você sabe, mas que me chocou e me entristeceu bastante. Que a ansiedade e a depressão nos jovens, no mundo todo, segundo a ONU, aumentou no período da pandemia. Isso é muito preocupante.
Porque é o período da pandemia, igual você falou, que nós ficamos de frente a frente no espelho. É o Mateus com o Mateus. Não tem o Mateus com a Monique, não tem o Mateus com o José, não tem o Mateus com a Delfina, com a Gisele, com o Miguel. É o Mateus e o Mateus. E o Mateus vai ter que saber lidar com isso tudo que vai acontecer. Porque são 90 dias. A nossa sociedade, ela tem exigido muito, a nossa cultura, né? Tem exigido muito que a gente seja produtivo o tempo inteiro. Você é uma pessoa elétrica, né? Dinâmica, mas ela exige determinadas perfeições que isso faz com que os jovens, né? Crianças, né? De 11 anos, 10 anos, aí adolescentes de 15, se cobrem tanto que eles não consigam viver a fase deles. Então, realmente, a ansiedade, a depressão, ela está muito grande nos jovens, né? Eu não vi essa matéria hoje, mas eu atendo, né? Eu atendo crianças que estão com essa ansiedade aumentada, com a depressão aumentada na pandemia. Eu não tenho atendido muito crianças, mas eu tenho atendido muitos pais, e os pais estão muito acelerados, com muito medo, com muito tudo, e isso passa para as crianças, óbvio. Né? Então, eu tenho tentado trabalhar essa questão muito, né? Da calma, do conhecimento. Gente, vamos viver o momento presente, não dá para controlar tudo. Enquanto você estiver querendo controlar tudo, né? Querendo ser produtivo 24 horas, você não vai conseguir relaxar, vai adoecer, e aí adoece a casa inteira, o ambiente todo, né? Do lar. Então, isso não me admira, né? Que as crianças estejam assim, porque os adultos estão assim, né? Por isso que a gente precisa o tempo inteiro trabalhar esse momento de contato interno, né, com as suas questões, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com o que você aprendeu na vida, né, por que você não vai conseguir viver um momento dentro de casa com tranquilidade? Onde você aprendeu isso, que tem que ficar o tempo inteiro produzindo, e as pessoas não podem relaxar, né? A Tainara entrou aqui, é uma amiga minha que eu gosto muito. Ela sempre brincou que ela é morena cor de jambo. Me falavam isso também. Morena cor de jambo. Eu falava assim, ô morena bonita. E isso, sinceramente, o preconceito ele nunca me incomodou. Mas ele existiu, né? Como eu te dei o exemplo que eu entrei numa loja de conveniência, tinha um rapaz branco e tinha eu negro, o vigia foi pro meu lado e não pro lado do rapaz. O rapaz poderia estar fazendo qualquer coisa, mas o vigia estava centralizado em mim. Te cortando toda hora, pode falar. Me lembro que eu tenho que te falar uma coisa sobre isso. Eu tô te cortando toda hora, pode falar. Ok. Esse preconceito, ele não pode ser mais admissível no tempo que nós vivemos hoje, né? Se você pensar que dos tempos da história lá de trás, da escravidão, da libertação e tudo, nós somos livres, nós vivemos numa democracia, nós vivemos num mundo globalizado, que hoje tudo é digital e as pessoas podem se falar e tudo. Eu falo inglês. Aí as pessoas assustam. Pode ser, né, um exemplo de preconceito. Sim, com certeza. Eu falo inglês e espanhol. As pessoas assustam. Aí elas falam assim, fala aí pra mim. Igual no teatro, né, que é um preconceito com atores. Sim. Que é um preconceito com atores. Que eles falam assim, você é ator? Chora aí pra mim. Chora aí pra mim que eu quero ver se você é ator. Ai, que ótimo. Aí eu dou cada risada, eu choro de rir, Porque eu falo assim, meu pai, a pessoa, ela não sabe o que ela tá falando. Então a gente tem que se conhecer e conhecer o outro, e sem julgar, sem opinar, e respeitando o próximo. Eu acho que a gente não falou ainda de uma palavra muito importante aqui, que é o respeito. Respeito acima de tudo. Em qualquer lugar. Eu posso, Lília, não gostar de você, mas é minha obrigação te respeitar. Porque você é ser humano como eu. Então, nós somos iguais. E eu sempre volto para essa questão do autoconhecimento, do mesmo jeito que
que se eu não gostar de você, eu tenho que te respeitar, eu também tenho que me respeitar, né? Mesmo que as Em obrigação te respeitar. Porque você é ser humano como eu. Então, nós somos iguais. E eu sempre volto para essa questão do autoconhecimento, do mesmo jeito que se eu não gostar de você, eu tenho que te respeitar, eu também tenho que me respeitar, né? Mesmo que as pessoas me critiquem, mesmo que as pessoas falem, né? Igual fica todo mundo aí falando que é mimimi e tal, mas eu já tive 300 milhões de apelido, né? Igual você falou aí do cabelo duro, me chamavam de vassourinha, que era uma vassoura que tinha, né? De piaçava e tal. Quichute, sopinha, sei lá, de quichute, pretinha e tal. Tem a fala que é carinhosa e tem a fala que é debochada, que menospreza a pessoa. Sim. Então, assim, o que acontece? Sim. Eu já tive tristeza de algumas coisas nesse sentido e outras também, mas assim, falando de preconceito, o que acontece? Eu preciso me respeitar, eu preciso me amar. O que eu fiz do meu preconceito foi virar psicóloga, né, para despertar o melhor nas pessoas, para elas pararem de olhar só para o lado do sofrimento. E eu tinha uma autoestima muito baixa na minha adolescência, com essas críticas, com esses comentários. Não acredito! Por isso que eu sou psicóloga, gente. Todo psicólogo tem problema também para ser resolvido. Por isso a gente tem que fazer terapia. Então, assim, gente, não tem como eu entender, né, o sofrimento do outro se eu nunca passei por eles, assim, alguns, né? Não preciso ter sofrido tudo, não, mas... então, eu tinha autoestima baixa por conta de preconceito, por conta de comentários, por conta de piadinhas. E o que eu fiz disso? No início, eu sofria, e aí eu me fechava, eu era uma pessoa mais grosseira, eu sou muito firme, eu tenho uma voz alta. Toda vez que eu estou gravando os meus vídeos, eu sou a que mais grita. Meu tom de voz é assim. Às vezes a pessoa acha que eu estou até brigando, mas não é, eu sou mais firme, assim, você manda os áudios, alto, eu já né? acostumei, mas inicialmente eu ficava assustada. Pois é, então as pessoas sempre assustaram comigo, porque no início eu me posicionava porque eu queria barrar a crítica das pessoas, então eu era mais grossa. Hoje eu não sou grossa nesse sentido, mas eu sou firme, só que eu fui elevando a minha autoestima. Então eu tive que trabalhar isso para que o preconceito que eu vivi não me diminuísse, não acabasse com os meus sonhos, não acabasse com a minha força para acreditar em mim, no meu trabalho, né? Então, assim, às vezes o preconceito, ele faz com que você se diminua por achar que você é só aquilo de negativo que as pessoas falam, e esqueça de trabalhar, né? Então, a gente precisa ver que o preconceito vai acontecer, a gente tem melhorado nesse sentido, né? Algumas tragédias, como a epidemia e o assassinato também, fazem com que as pessoas mudem um pouco o conceito e pessoas queiram fazer melhor, né? Então tem aquele grupo que está fazendo ali para melhorar, para mudar a lei, para a polícia não poder fazer isso. Eu não estou criticando a polícia também, porque eu sou casada com um, então eu sei o que eles vivem, né? Então, assim, eles também vivem preconceito, né? Só porque eles são policiais, as pessoas já veem com outros olhos. Mas a gente tem que ter, igual, meu marido, por exemplo, ele não liga para as críticas, né? Eu falo que ele tem um coração ali de gelo, que ele não fica ali remoendo nada e tal, ele faz o trabalho dele muito bem feito, ganha prêmio o tempo inteiro. Então, se você virar refém do preconceito, das coisas que as pessoas fazem com você, você não consegue ir para frente, você não consegue evoluir, nem como pessoa, nem como relacionamento familiar e nem como profissional, né? Então, se você não conseguir trabalhar diariamente as coisas boas que você tem, o seu autoconhecimento fica prejudicado, né? A sua autoestima fica prejudicada. Então, a gente vai viver isso, né? Tem melhorado, mas a gente vai viver. A gente tem que ter força para não cair, né? Não se desvalorizar por isso, né? A Valéria falou algo interessante aqui. Verdade, na minha infância, ouvia muito isso. Risadas. Cabelo de fumo, de rolo. Hoje a gente ri, exatamente. Pichain, exatamente. Tem que sorrir mesmo, gente. Sabe por quê? Porque tem beleza em tudo. Em todas as coisas tem beleza. Tem beleza no branco, no preto. Nós temos uma aquarela de cores. Uhum.
Nós temos um arco-íris de 7 cores: verde, amarelo, azul, vermelho. Então, é tanta possibilidade, é tanta infinidade, é tanta imensidão, que eu acho tão pequeno quem pensa, né, desse jeito. Quem igual você falou, de não se próprio respeitar. Exatamente. É respeitar o outro e assim mesmo é. Você não respeitar o outro, principalmente pela cor dele ou pelo jeito de ser dele, é você não se respeitar. Porque você está se sabotando. Porque há na vida a lei recíproca, que tudo que vem volta. Então, se eu emito preconceito, se eu emito coisas ruins, se eu emito negatividade, eu vou receber isso de volta. Agora, se eu faço o contrário, se eu emito positividade, alegria, eu não julgo, eu amo, eu arrependo, eu perdoo, sabe? Isso também eu recebo. Deixa eu te perguntar. Então, é a gente que escolhe. Que escolhe onde que a gente quer estar na balança. Eu estava aqui pensando nessas coisas que você está falando. Você me falou que no teatro aparecem algumas coisas, né, das pessoas se sentem mais à vontade para falar do preconceito que viveu. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você já percebeu diferença entre quando a pessoa entra, né, às vezes chateada e tal, porque, por exemplo, muita gente faz teatro porque é tímido, né, tem medo ali do que as pessoas vão falar e começa a desenvolver. Você já viu um desenvolvimento nesse sentido, assim, da pessoa tá ali, chegar reclamando que sofre, que está vivendo isso, preconceito de alguma área, né, da vida dele, e aí com o seu trabalho ali, com o trabalho da ONG, essa transformação, porque eu vejo isso no consultório, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. O que você já viu disso, assim, né, nesse processo? É exatamente o que me motiva, porque você vê a evolução gradual de uma pessoa. Gente, é o melhor presente que você pode ter como profissional. Eu, como empreendedor social voluntário que sou, o meu pagamento é esse. É isso que me dá alegria. É isso que enche meu peito de orgulho, de emoção, de amor, de carinho, para poder estar ali batalhando e tudo. As pessoas acham que eu formei só uma turma de teatro. Eu formei 5 turmas para uma dar certo. Olha só. Para uma dar certo. Então imagina, Lília, se eu tivesse parado na 4ª. Exato. Que as outras não deram certo. Exatamente. A 5ª não ia acontecer como aconteceu e foi brilhante, com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura, assinando o certificado dos meninos, eles apresentando num grande teatro profissional como atores, podendo tirar o registro da RT. Olha que interessante. Eu empoderando jovens. Então, eu já vi jovens entrando no teatro, super tímidos, e saírem assim: Matheus, você mudou minha vida. Eu faço a minha prova de matemática melhor. Olha. Eu estudo ciência melhor, eu melhorei em geografia, e tudo por causa do teatro. Isso é normal? É realmente o teatro? Eu falei, sim, é realmente o teatro, mas tem muito a ver com você. Foi você que deixou essa sementinha que eu plantei no seu coração brotar. E você mudou para melhor. Então, assim, muitas pessoas tímidas passam a ser desinibidas com o teatro. E não só isso. Tem pessoas que entram com problemas graves, Lília, dentro do teatro. E que vão se abrindo, porque o teatro permite isso, né? Você se abrir. E com os jogos, as brincadeiras, tudo. Tem um jogo que é muito fantástico, que eu gosto muito, que é que você fecha os olhos, você deita no chão, fecha os olhos, relaxa o corpo todo, não pensa em nada. Olha a reclamação da Valéria. E só tem teatro para jovem. Vamos pensar aí na outra possibilidade. Ela puxou sua orelha aí. Vamos pensar aí na terceira idade, hein? Eu já pensei. Qual que é? Eu te cortei. Qual que é o... ainda, mas... Qual que é o curso? Não deu certo ainda, mas pode dar, viu, Valéria? Oi, Lília. Qual que é o jogo que eu te cortei, para variar, né? Toda hora eu te corto.
O jogo é assim, eu deito todos no chão, peço que a turma toda deita no chão, se espreguice e tal, começa a imitar bichos. E esses bichos vão revelando os comandos que eu dou para eles. Então, tipo assim, então o macaco já gritou assim, eu não quero você. Aí eu, como intermediário, tenho que perceber aquilo e falar, opa, eu tenho uma cena ali, qual que é aquela? Por que você não quer mais saber de mim? Quem é você? Eu não quero mais saber de você, pai. Por causa disso, e disso e disso. Eu não quero saber de você porque você fez isso e tal, e começa a abrir tudo. E não é ele, é um macaco. Não, fica mais fácil de se soltar, exato. Tá todo mundo de olho fechado. Todo mundo deitado, espreguiçado, relaxado. Ninguém tá vendo quem tá falando. Todo mundo é um animal, todo mundo escolheu ser um animal. Um escolheu ser um macaco, outro elefante, um bicho preguiça, um papagaio, uma cobra. Então ali ninguém tá vendo quem tá falando, as emoções saem. Então assim, você vê o que o jovem passa e sente. Né? Dentro de casa, dentro da escola. Eu vejo a dificuldade que é do jovem se inserir no mercado de trabalho, que é algo que me preocupa muito, algo que eu sempre bato na tecla das pessoas. Eu fui presidente do DA, Diretório Acadêmico, de Comunicação e Artes, né, lá da UNA, do Centro Universitário UNA, onde eu me formei. E eu sempre batia na tecla de que nós vamos fechar parcerias com empresas para que os nossos alunos tenham experiência prática. Porque não adianta só a teoria, é preciso a prática. Porque hoje, Lília, você se forma na faculdade com 22 anos e as pessoas já exigem de você experiência, um currículo de uma pessoa de 30 anos. Né? E o que você não tem. Por quê? Porque você não teve oportunidade. Porque não te deram oportunidade. E pro negro, e pro homossexual, pra lésbica, para as pessoas que têm deficiência física, as pessoas que têm deficiência física, pro pobre, é muito mais difícil. Só quem tá vivendo na pele, não é mimimi, né? Imagina para eles, não é mimimi isso. Tem que ser falado, tem que ser discutido. Eu acredito muito em políticas públicas. É por isso que eu acredito na política ainda, com todas as mazelas que nós temos, porque eu acredito que as políticas públicas, elas podem e vão transformar a sociedade de acordo com os princípios que nós aplicarmos na sociedade. Porque o que se aplica é o que você vai colher. O que você planta é o que você vai colher. Então, se você planta uma semente boa, você vai ter uma árvore, um fruto bom. Nossa, nós temos 7 minutos só. Minutos já? 7. Então é isso. Eu queria falar para vocês. Você queria falar alguma coisa? Não, eu queria falar, você estava falando da brincadeira, né, da dinâmica, né? Onde a pessoa interpreta um personagem, na verdade, um animal, e aí ela consegue soltar tudo que ela tem ali dentro. E aí eu falo para você, e falo para as pessoas, né, que estão ouvindo, não precisa sair de você, não precisa sair do corpo, não precisa interpretar um personagem para colocar tudo que tem de bom em você. E essa dinâmica é muito interessante porque mostra como que a gente vive uma cobrança tão grande que a gente não pode ser a gente, mas a gente pode ser outra pessoa. Quando a gente é outra pessoa, né? Quando a gente se vê numa pele de outra pessoa, quando eu for magro eu vou ser feliz. Se eu fosse branca eu seria feliz. Se eu tivesse dinheiro, se eu não tivesse dinheiro, porque eu ia dar um exemplo há um tempinho atrás, eu tinha até esquecido. Eu atendo pessoas que têm muito dinheiro e que são mal vistas por isso.
né? Falam assim, ela tem dinheiro, ela não sabe da vida. Ela tem dinheiro, ela não tem que trabalhar para viver. Mentira, porque eu conheço gente que teve que ralar muito para chegar onde chegou. Né? Mas aí ficou rico, aí as pessoas já olham torto, sabe de nada, né? Não entende nada, né? Eu tenho casos, por exemplo, que gosta às vezes de uma pessoa que nem tem tanto dinheiro e a pessoa, né, a família não aceita, né? Tanto a família de um quanto de outro não aceita por conta de classe social. Então, assim, é interessante essa dinâmica que você faz, porque demonstra exatamente essa nossa cultura de você não poder ser você, né? De você ter que vestir uma máscara, uma imagem, interpretar uma situação, uma outra pessoa, e aí sim você ter coragem de falar tudo que tem dentro de você. E isso é muito grave. É isso que eu falo do autoconhecimento superficial. Você sabe que você tem, mas você não tem coragem de colocar para fora. Porque você tem medo da crítica, porque você já foi tão criticado a vida toda, né? Então essa sua preocupação com os jovens, a preocupação, por exemplo, deles saírem e não poder trabalhar porque é exigido dele, que tem 22 anos, que ele tenha uma carreira de quem tem 30. E aí as pessoas vão se frustrando, porque são tantas exigências para que a pessoa não possa entrar ali com o que ela tem e ir evoluindo, né? Quando eu falo que as pessoas se sentem na obrigação de estarem prontas, porque a sociedade faz isso. E a gente aceita, a gente não se respeita ao ponto de falar assim, não, eu não estou pronta e é isso aí que tem para hoje. E eu vou mostrar para vocês que eu sou capaz. Não, a pessoa volta para trás. Né, falar, então realmente eu não sou o que vocês estão querendo, eu não tenho a capacidade, é melhor ficar aqui mesmo, né? Então a gente precisa muito trabalhar essa potencialidade das pessoas, porque a nossa sociedade cobra que a gente não seja a gente, porque se a gente for é pouco, né? Então tem que vestir uma máscara. Então esse trabalho que você faz com os jovens é muito bonito e que depois no desenvolver aí dessa dinâmica, que você fale para eles, né, que eles não precisam vestir essa máscara. Mas aí eles começam a se sentir bem soltando, né? Aí aos pouquinhos já estão soltando, aí já tá... Tem pessoas que choram, tem pessoas que riem, tem pessoas que dão crise de gargalhada e é difícil você voltar ela normal. Eu falo, gente, ó, acabou o exercício, ó, levanta, joga água no rosto. Porque é muito divertido, mas ao mesmo tempo é muito... É muito intenso, muito intenso. Muito intenso, né? Muito conhecedor. Se conhecer é muito forte, né? Não, é muito forte, é desconfortável. Muito. Né? Você se conhecer, você saber quem você é. É desconfortável. Dói, às vezes. Porque você sabendo quem você é, igual eu falei no princípio, a gente vai saber nossos limites, nós vamos saber o que nós aceitamos e não aceitamos. Nós não aceitamos ser desrespeitados pela nossa cor. Não interessa se é branco. Tem muito branco que sofre preconceito que é branco. Eu tenho amigos australianos que eles sofrem preconceitos porque o pescoço deles são muito grandes, eles são muito brancos, os aborígenes, e eles sofrem preconceitos porque eles são brancos e têm pescoço grande. Exatamente. Então, uma pessoa, ela sofre preconceito porque ela é gorda, ela sofre preconceito porque ela é magra. Então, assim, sempre tá alguém cobrando algo de você e o que você quer de você mesmo. É o autoconhecimento. Exato. Você tem que se conhecer para você se respeitar e respeitar os outros. Então, eu acho que é isso. A gente tem que terminar a nossa fala com positividade, com alegria, com respeito. Eu acho que realmente o George Floyd vai deixar um legado para nós na história, inclusive, principalmente durante essa pandemia, onde nós temos tempo suficiente para refletir, repensar no que nós somos, estamos fazendo, né? Que estamos fazendo e agindo, e nós temos que mudar para melhor. Eu acho que é uma chamada do universo para nós seres humanos olharmos para nós mesmos e ver que nós todos somos iguais, que todos dependemos um do outro, e o quanto nós somos tão iguais, tão importantes, né? Como eu falei, tão importantes. Como eu falei, né? A gente nasce, cresce e morre.
É todo É o mundo mesmo nesse mesmo ciclo. É o mesmo ciclo pro branco, do olho azul, e pro preto, de olhos negros. Uhum. Ó, 20 segundos. Então, Ai, Jesus. Obrigada, meu então bem. Não adianta. Pra variar, amei. Vamos divulgar. E vai ficar salvo nesses 3 lugares, tá, gente? No meu Instagram, no YouTube e no Spotify. Obrigada, viu, meu anjo?